Como é que a gente treina, forma profissionais que estão vindo aí, os meninos e meninas, para ter um pouco dessa leitura, né, de atitude, tá pronto, tá sempre... eu costumo dizer, né, antes a gente usava muito carro manual, né, com câmbio manual. Sim. Sinal de trânsito tá lá, tá vermelho, eu tô olhando, mas eu já tô engatado na primeira esperando para sair. Tem gente que não, né? Não. Tem gente que quando abre fala, tem que passar a primeira, aí passa a primeira e sai, né? Eu acho que pensar no futuro como um compromisso é sempre muito importante. Uhum. Eu vou fazer até o exercício contrário, assim. Quem já nasce com uma vida encaminhada, você sempre tem uma jornada, uma milha mais percorrida, né? A minha começou de -10, quer dizer, meu efeito no gráfico ali foi de vencer, para chegar em 20 eu já fiz 30, né? Eu tive que correr um pouco mais. Mas é para essas pessoas que eu queria falar, né? Não se limite aonde você nasceu, da família que tu tens, da crença religiosa que foi te ofertada na estrutura familiar, nem das suas condições financeiras. Isso não pode ser teu fator predeterminante de sucesso. Fantástico. Porque dá para chegar, né? Dá para chegar. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas eu te digo que as posições que hoje ocupo e já ocupei, o meu lugar de fortaleza vem da minha resiliência e da minha história. Você tem que olhar para a tua história também de forma amorosa, né? Mas eu passei por isso. Eu caminhava, quando fazia lá meu técnico em contabilidade, 10 km por dia. Sol e chuva, a pé. Né? Porque eu tinha que andar até lá a porteira para achar o ônibus para poder fazer. Agora, meu pé. Cara, graças a Deus que da minha cidade, de, sei lá, 5 mil habitantes, tinham 3 pessoas. Só. Lá do Cheio do Copo sempre. Né? Quer dizer, eu posso ser também as 4 mil e alguma coisa que não caminha a pé, mas também não tá vai lá. se formar. Então, o exercício do lado cheio do copo é é o mantra. É meu mantra de vida. E aí no final vamos dizer que foi sorte, né? Sempre. A escritora de 4 livros, né? Coordenadora de mais um, teve sorte. O currículo na mão, e aí? Currículo na mão. Eu falei, Cris, tem uma vaga. Eu gosto dessa porque essa é engraçada. Vou ligar para um amigo meu que é gerente de uma agência geral grande do Unibanco, uma região importante de BH. Aí, no outro dia de manhã, Cris, a entrevista está marcada. Era para ser, imagina, assistente da telefonista. Quando eu chego, eu botei minha melhor roupa, meu sapatinho, que não tinha taquinho. Quando eu entro naquele piso, que era uma agência do Banco Nacional, tudo de granito, eu caio de cabeça, de bunda na agência, que eu escorrego de ponta a ponta. Eu abria filas, assim, o mar vermelho, eu passando, escorregando. Imagina na cena. Constrangimento. Mas eu falei, eu não posso voltar para casa sem essa oportunidade. É o que estava dentro de mim, pulsando. Nossa! Eu escorreguei até a mesa do gerente geral. Quando eu olho do lado assim, eu vejo a plaquinha do nome dele. Eu falei, caraca. Ele se levanta de forma gentil, me dá a mão. E sempre você tá bem? Eu falei, eu tô bem. E eu, inclusive, vim falar com o senhor. Ele falou, você é quem eu vou entrevistar? Eu falei, eu tava pensando aqui como é que eu ia causar uma boa impressão. E ele falou, você conseguiu. Eu falei, opa! Como é que eu ia chamar a atenção? Não sei se isso foi o melhor. Eu falei, você conseguiu. Eu falei, opa, meta batida. E a gente, assim, você precisa rir das coisas não legais que acontecem da tua vida. Né? Quantas pessoas teriam ali e dizer assim, poxa, perdi do controle emocional, da vergonha enorme, porque todo mundo na gente, metade ria, outra morria de dó. E aí eu criei naquela hora um insight para poder sair de forma leve daquela situação. Eu saí de lá, ele falou assim, Cris, você é mais do que isso. Eu tenho uma vaga aqui para assistência de gerência. Eu sou do assistente do auxiliar do telefonista para assistente da gerência. Vem os testes de São Paulo. Dias depois eles me ligam, fui falar com o diretor daquela regional do estado de Minas. Eu tinha sido aprovada com os melhores testes de PI, que era o assessment da época. E fui para uma das melhores agências do banco, que era a agência da Praça da Assembleia. Assim, eu volto dali naquela queda para casa e não seria nada. Ou eu transformo do limão à limonada, né? A gente não fala isso, né? O lado cheio do copo. Eu já consegui vir aqui, já chamei a atenção do homem. O que eu faço aqui? E a bola tá sempre no nosso pé. Impressionante isso. Aí a gente tem que saber se a gente vai chutar para fora, se a gente nem chuta, né? Se a gente chuta no meio do gol. Todo tempo a vida nos dá a escolha.
Quando ela ainda encurrala a gente, ela te dá a escolha. Sim. E fui para aquela agência, e aí começa então a minha jornada como bancária. Meses depois, uso a minha história de vida para fazer recuperação de crédito. Cresço no banco, chego assistente da gerente de Uniclass, isso eu tinha 20 e poucos anos. Nesse momento, tenho um chamado, já casada, com meu marido, na época gaúcho, para irmos para o Rio Grande do Sul. Quando chega lá, tem um desafio que até hoje, o desafio grande sempre dá o burburinho na barriga, né? Que era para assumir uma sociedade, uma participação numa corretora, que é extremamente importante na sua época, trabalhava com seguros de grande porte, e falou, opa, vamos para lá. Peço demissão do banco, mas com a carta empurrada na mesa, já como gerente de uma conta, né, private, que era o Uniclass. Peço demissão do banco e vou para o meu sonho. Quando chego lá, imagina, deu tudo errado. Não era aquilo. Não era aquilo. Encerro o meu FIES, vou para lá. Quando chego lá, uma situação de família que não estava legal, não combinava com os meus valores. E para ficar, assim, triste a situação, uma das decisões que eu tive foi família. Meus pais eram muito jovens à época. Minha mãe tinha 49, aliás, minha mãe tinha 57, meu pai 47. E aí eu falei, meus pais vão viver muito ainda. E os pais dele, na época, tinham 85, a família tinha toda 85 mais. Pra cima. Eu falei, quando chegar nessa idade, qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu volto. Pois no fim, eu saí daqui na sexta, no domingo meu pai falece do coração, jogando futebol. Quer dizer, aprendizado, a gente não tem controle da vida. A gente só acha que tem. Só acha. Por questões óbvias. Tem saúde, tem idade, eu tenho saúde, eu tenho idade. Então, aprendizados que eu levei dali. A vida é hoje. Sempre pense no futuro, mas também construa situações que você consiga se organizar para ter situações melhores. Enfim, quando eu chego lá, pá. Aí um belo dia, e deu tudo errado que você pode ter ideia. Nossa. Termino a minha faculdade, tava certo que eu ia voltar para Minas, quando me descubro grávida da minha primeira filha, que hoje tem 15 anos. E aí, tô lá trabalhando muito, 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 porque eu fazia 12 cadeiras, então eu estudava de manhã, à noite e durante a tarde eu trabalhava para a corretora da família. Um dia, belo dia, vou eu pro jornal, né? Eu tinha sucesso no jornal, né? Pego agora a 0 hora. Tinha um encarte gigantesco da Ambev. Eu não tinha nem noção quem era Ambev. Tá. Mas me chamou a atenção porque tinha plano de saúde. Minha filha tinha nascido muito doente. Tá. E daquela família poderosa que até então eu fazia parte, eu era uma Cristina Souza Reis e Silva. Eu não tinha um monte de consoante no meu sobrenome. Eu era uma boa brasileira. Então eu não era ninguém na fila do pão, né? Como você disse. Eu falei, como é que eu vou conseguir a guarda da minha filha? Volto para o meu lugar de superação. Entro para os testes da Ambev, que era, na verdade, uma chamada para um programa de trainee. Começo a me inscrever, faço teste. No final do ano foram quase 8 meses de muito teste. Quando eu comecei a me dar conta da empresa que eu tinha me inscrito lá. Sim. No final, eu faço uma ligação poderosa. Ligo para minha mãe. Quando eu fiquei sabendo que eram 3.500 candidatos para 2 vagas. Para quantas vagas? 2. Oh. Minha mãe, de forma muito sábia, né? Naquele momento, minha mãe foi uma grande mentora. Então, hoje, mais do que nunca, eu sou mentora. Tenho mentor também. Tenha mentor. Sim. O negócio, a palavra do conselho, e tenha conselheiros, né? Não, sem dúvida. E tenha conselheiros. Minha mãe me disse de forma muito sábia. Cristina, quantas pessoas tu é? Eu falei, como assim quantas pessoas eu sou? Sou uma. Eu falei, então por que você precisa de 2 vagas? Não. Tem uma vaga pra ti, pra mais alguém. Eu falei, é verdade, né, gente? Fácil. Olha o lado cheio do copo aí. Fui indo, no final, eu fui uma das pessoas. Entrei pra companhia, que na época estava em processo extremamente expansionista, Tá. comprando marcas internacionais, se posicionando como uma companhia global, deixando de ser Ambev para ser Embev, depois AB Embev, enfim. Sim. Chego lá para poder, então, cuidar de análise de crédito das grandes contas da Ambev naquele momento. Foi uma escola para mim. Passei lá quase 10 anos da minha vida. Ocupei de posições que foram as mais altas posições para quem pode ocupar uma cadeira. Sempre no Sul, Cris? Sempre no Sul.
e morando pela cidade do Sul, mas como eu sempre fui uma pessoa à frente do que eu precisava ser, porque eu sempre penso que meu lugar de sucesso está no futuro, então é para lá que eu preciso ir. Claro que sempre com base construindo presente sólido, né? Claro. Então eu sempre fiz projetos nacionais. Então, quando eu entrei, me lembro ainda muito da cultura Ambev e ela disse, aqui só existem 2 tipos de pessoa, os excelentes e os medíocres. Eu falei, que dúvida, eu sou excelente. E para os excelentes tinha uma premiação, remuneração e cargos extremamente diferenciados. Eu falei, então é nesse lugar que eu preciso mirar. Aqui que eu vou construir meu patrimônio. Naquela época eu já tinha minha 2ª filha, que hoje tem 14 anos. E lá eu vi meu lugar de sucesso. Naquele ano a Ambev ia dar um único bônus duplo, ou seja, dupla participação dos lucros. Era o dinheiro que eu precisava para me separar, para construir então a minha vida. Sim. Mas de novo, eu não tinha família no Sul, os anos todos que morei nunca tive, não tinha amigos. Então era eu, a minha competência, Mergulhada na Ambev. mergulhada naquele mundo. Eu escrevo, olha a importância da jornada. Então é importante a gente olhar para o passado. Estou falando de futuro, mas o passado ele pode ser um presente para ti. Então eu tinha uma história de conversar com as pessoas do Bradesco, eu tinha construído uma matriz de crédito dentro do Unibanco. Naquele ano era um ano severo de inadimplência do país, tinha-se uma crise também, o ano era 2008. Tá. E eu escrevi toda a matriz, escrevi toda a matriz de crédito da Ambev naquele ano. Viajei ao Brasil, porque eu precisava ter essa sutileza, essa empatia de entender que o país é diferente, para colocar gatilhos no sistema, na métrica. Sim. Ainda é época a gente tinha VBA. Personalizado, né? Personalizado para cenários, considerando o deslocamento e o tempo logístico, não só da entrega da mercadoria, mas também a entrega da cobrança. Eram 32 salários naquele ano e um único prêmio. Eu fui essa pessoa. Nossa. Então, assim, se desafie, não pense só porque tem um lugarzinho na porta que você não pode entrar. Alguém vai entrar, porque essa pessoa não pode ser você.